Você está ouvindo o audiolivro Almas em Chamas, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 3. Razão à força ou força pela razão. Saindo da reunião, uma sensação de vitória-derrota visitou a mente de Helmut. E também dos diretores em geral, do gerente de RH e de alguns outros gerentes, chefes e encarregados. Na verdade, havia ficado no ar um clima de inúmeras promoções, contudo, a nem todos agradava a ideia de serem subordinados diretos de Cal. Além disso, como sempre, nesses casos a expectativa gerada ultrapassava as futuras vagas. Após algumas entrevistas, Cal retornou à sua sala. Surpreso, ali encontrou o Cássia. O que você está fazendo aqui? Após seu telefonema, vim dar uma força, caso seja necessário. Como assim? Eu já resolvi tudo. É o que você pensa. Seu pai não vai engolir sua escolha de local para a nova fábrica. Como é que você sabe da nova fábrica e do meu pai? Simples. Assim que cheguei aqui, chamei o Milênio e, enquanto você era entrevistado por aqueles chatos, determinei a ele que me contasse tudo o que tinha acontecido na reunião. Sobre seu pai, é dedução minha. Aquele... Ótimo aliado nosso. Isso é o que o Milênio é. Temos que prestigiá-lo, talvez com uma promoção. Ele já chegou no ponto máximo de um funcionário. Mas podemos criar um cargo intermediário entre a gerência e a diretoria, algo assim como subdiretor. O telefone tocou. Helmut convocava seu filho agora mesmo. Eu não disse? Jactanciou-se Cássia. Não disse o quê? Que seu pai ia mudar sua escolha? Como você sabe que é isso que ele quer falar comigo? Por intuição feminina. Aposto 100 contra 1 que é isso mesmo. Aliás, adianto-lhe que minutos antes de você chegar, telefonei a Heleninha, esposa do governador do meu estado, e garanti a ela que a fábrica será lá, pois você gosta do casal e conta com o apoio do governador quanto às facilidades tributárias estaduais que certamente ele concederá à nova H&H. Para todos os efeitos, a escolha do local foi feita por você. Fez e prometeu tudo isso sem me consultar? Cássia envolveu o marido num abraço sensual e beijou-o, sussurrando. Olhe, meu bem, fiquei orgulhosa da sua inteligência, dizendo à imprensa que você escolheria o local da nova fábrica. Você já pensou na paparicação que teremos, tendo a Heleninha como amiga? Pense que finalmente nosso cargo e nosso poder vai aparecer. Cal rendeu-se. Quando Cal chegou no gabinete do presidente, adentrou-o sem se anunciar e sem pedir permissão, contrariando seu costume. Campos estava de pé, ao lado de Helmut. Este tossiu e resmungou. Estamos mandando você sair. Antecipou-se Cal, usando de uma desconhecida autoridade, pelo menos até ali, jamais exercida. O motorista, indeciso, olhou para o patrão, que também estava surpreso com a inédita postura do filho. Agora, determinou Cal, elevando a voz. A Campos não restou senão obedecer. O que o senhor quer? Indagou Cal a Helmut. Essa história de você decidir o local da fábrica vai ser o seguinte.
Eu escolho, como aliás já escolhi, e nós dois confirmaremos que foi você mesmo quem decidiu. Cássia tem razão, pensou Cal, e remoeu uma frustração íntima. Tanto ela quanto meu pai consideram-me o incapaz. Qual estado, pai? No Nordeste. Pode parar. Já decidi onde será e não é lá. E desde quando você manda aqui? Ou manda em algum lugar? Não vamos iniciar nova discussão. Se o senhor acha que eu não tenho capacidade para escolher o melhor local da nova fábrica, que aliás será onde eu terei que trabalhar e residir levando minha família, demita-me. O lance foi forte. Helmut sentiu-se terrivelmente acuado pela lógica filial. Você está de cabeça quente. Amanhã conversaremos. Como Karl não se mexesse, Helmut sugeriu. Pode voltar aos seus afazeres. Olha aqui, pai. Se o senhor pensa que manda em mim e pode manipular-me como um objeto, isso acabou. Nesse jogo que o senhor mesmo me envolveu, quem tem as melhores cartas agora sou eu. Melhores cartas? Desde quando, fedelho, você é melhor do que eu? Posso mesmo não ser igual ao senhor, mas não se esqueça que separando-nos não existe apenas seu cargo. E o que mais? Apenas 30 anos de diferença, o que lhe confere, além do cargo de presidente, o de velho e, como consequência, sério candidato à cova. Helmut sentiu uma fisgada no peito. Karl prosseguiu. Há muito tempo quero dizer-lhe umas verdades e decidi que chegou a hora. Helmut sentiu ligeiro torpor e a vista escureceu. Ficou meio tonto. Karl não percebeu e continuou. O senhor é um ditador sem sentimentos, egoísta e vaidoso. Já estou cheio de suas poses e suas ordens malucas. Considero que está na hora do senhor ir tratar da esclerose. Helmut sentiu uma segunda fisgada, mais forte dessa vez. Teve a impressão que o braço esquerdo estava sendo eletrocutado. Ainda calmo. Sabe por que o senhor ficou viúvo? Sabe? Terceira fisgada. Porque mamãe cansou de ser maltratada pelo senhor e para ela a morte foi a liberdade. Helmut tombou, fulminado pelo infarto do miocárdio. Vendo o pai ensaiar um desconforto qualquer, segundo imaginou, longe de se assustar ou compadecer-se, Karl elevou a voz. Esther? Pois não. Acorreu a secretária, adentrando-o assustada. Veja se meu pai quer um copo d'água. Esther aproximou-se tímida e tocou no ombro de Helmut. Balbuciou. Ele não se mexe. Karl, com displicência, rodeou a mesa e tocou no pai. Só então percebeu que algo grave tinha acontecido. Chame o Dr. Celso, já! Corra! Quando o médico chegou, só restou-lhe atestar o óbito. Karl assumiu a presidência da H&H, dispensando quaisquer formalidades. A fábrica ficou parada por 3 dias, em luto pelo falecimento do presidente. Por ordem de Karl, só o gerente de RH trabalhou, e assim mesmo para providenciar 2 demissões, de Esther e de Campos. Campos não se conformou com a demissão, até porque, cumprindo ordens de Karl, Milênio pessoalmente executou-a com indisfarçáveis cenas humilhantes para com o demitido. Só pensava em vingança o prestigiado motorista do número 1, como vaidosamente apelidara
o luxuoso automóvel do Sr. Helmut, parafraseando o portentoso avião presidencial norte-americano. Perder o emprego já tinha sido grave punição. Contudo, ser humilhado, isso não aceitava de modo algum. O orgulho exacerbado era-lhe companheiro há anos. Aliás, é sabido que alguns, talvez quase a maioria dos motoristas de grandes autoridades ou personalidades importantes, com o tempo passam a se julgar parelha com seus patrões. É inevitável no ser humano essa autoconcessão, só explicada pela psicologia, que enquadra na categoria de devaneios, cuja repetição leva-os a uma enganosa certeza, abstraído paradoxo. Campos chefiava um grupo de várias pessoas, reunindo-se semanalmente em sua casa. Ali eram invocados poderes espirituais para a consecução de objetivos nem sempre espiritualizados. E, mais que isso, os componentes do grupo não pediam só para si, mas sob encomenda para terceiros. Tudo mediante pagamento. Quase sempre obtinham o que solicitavam as forças invisíveis, como declaravam. Aliás, Campos acreditava que seu emprego fora conquistado através de oferendas que ele fizera aos gênios por 7 sextas-feiras seguidas. Assim, não pensou 2 vezes de que forma iria vingar-se. Apelaria aos amigos do além e, com a ajuda deles, não tinha dúvidas que faria justiça. Esteve por várias semanas fazendo os peditórios e as respectivas ofertas, mas nada de ser atendido. Quase desanimando, julgando que os amigos do lado de lá tinham abandonado-o, deixou de fazer as oferendas, pois o custo delas já tinha afetado suas economias. Quase todas as inúmeras pessoas que pagavam-lhe para ser o intermediário de seus pedidos aos espíritos deixaram de procurá-lo, até porque já nenhum desses pedidos vinha prosperando. Aliás, o próprio Campos era prova disso, pois estava desempregado. Assim, começou a procurar novo emprego. Batalhou de agência em agência, de empresa em empresa, mas em todas sentia um intransponível muro à sua frente, muro esse que parecia ter sido construído só para ele. Entregou-se à bebida. Reunindo-se nos bares com outros invigilantes, em pouco tempo era um alcoólatra a mais na face da terra. Era amasiado, sem filhos. Sem tardança e sem contemplação, a companheira abandonou-o. Sumiu. Contaram a Campos que, com outro. Se faltassem motivos ou argumentos, isso fez com que o ex-motorista bebesse mais, agora com tal habeas corpus. Numa das suas entregas ao álcool, começou a andar a esmo, ou melhor, dirigia-se cambaleante em passos tortuosos, dizendo que ia para lá. Lá onde? Perguntou-lhe certa vez outro bêbado. Lá! E apontou para o céu. O que você vai fazer lá? Vou nadar. Ué, nadar lá no céu? É. E saiu, trôpego, caindo e levantando, resmungando. Meu chefe precisa de mim. Que chefe, meu chapa? Que chefe? Perguntou o colega, gritando, pois Campos já estava distante. O senhor Helmut,
Ele está me chamando. Campos lamentou-se intimamente. Se ele ainda fosse vivo, ou se ao menos os ingratos do outro mundo ainda fossem meus amigos. Forte atração de dois espíritos infelizes que conheciam Campos. Dialogaram entre si. Vamos ajudar esse bobão, pois é só o que nos resta. Vamos aproveitar que está bêbado, pois quando não bebe é perigoso. Tem razão. Por causa dele que deixou de dar os presentes, perdemos o direito de continuar na equipe. A equipe a que se referiam era o grupo de desencarnados que atendia Campos quando de suas equivocadas evocações, atraindo espíritos inteiramente voltados para o conúbio com encarnados, mercantilistas das forças espirituais. Empurraram Campos, que caiu, ferindo-se na testa. Essa a ajuda. Nota do médium. A propósito desse fato, no capítulo 5, número 91 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec trata das manifestações físicas espontâneas. A Revista Espírita, também de Allan Kardec, de fevereiro de 1860, relata o caso de um homem que, sozinho em casa, recebeu uma bofetada de um espírito que mais tarde foi identificado. Campos, caído da sarjeta, era uma figura patética. Fazendo desengonçados movimentos, simulava estar nadando. Um carro da polícia passou por ali e os militares não conseguiram evitar o riso quando se acercaram do bêbado no chão, com o corpo encharcado pelo filete de água que escorria junto à guia da calçada, balbuciando. Estou quase chegando! Estou quase chegando! Perguntou-lhe um dos soldados. Onde? Lá! Onde? No céu! Meu amigo precisa de mim. Vendo que estava ferido, conduziram-no ao pronto-socorro, PS, onde o recepcionista determinou. O doutor só poderá examiná-lo depois de um banho e quando você trocar essa roupa cheia de lama com esse cheiro de esgoto. Por coincidência, um dos militares ofertou a Campos roupas usadas dele que iria doar a alguma instituição de caridade. Após se banhar, Campos foi atendido, recebendo apenas um curativo porque o ferimento tinha sido superficial. Passou a noite ali. De manhã, pediu suas roupas sujas, sendo informado que estavam na lavanderia. O atendente prontificou-se a ir buscá-las e logo voltou, acompanhado da funcionária encarregada de lavar as peças. Esther! Campos! Sim, a elegante secretária de Helmut agora era lavadeira no PS. Não me diga que as roupas sujas são suas. São sim. Perdão. As peças estão secando. O que você andou aprontando? Deixa pra lá. Quero saber. Outra hora. Esther retornou ao trabalho e Campos, 2 horas depois, recebeu suas roupas limpas e passadas, retirando-se a seguir, cabisbaixo, humilhadíssimo. Trancou-se em casa o dia todo e ficou pensando. À noite, completamente desorientado da vida, ainda pensando 1000 maneiras de sair do fundo do poço no qual a vida o jogara, recebeu inesperada visita. Esther, o que você veio fazer aqui? Quero saber aquela história do seu amigo lá no céu. Que amigo?
Os enfermeiros me contaram que você passou a noite lá no PS dizendo que um amigo lá no céu, embora muito rico e poderoso, estava pedindo ajuda. Será que esse amigo é o Sr. Helmut? Não sei do que você está dizendo. Procure se lembrar. Em que você pensa quando olha para o céu? Deixe-me ver. Meu Deus, penso sim no Sr. Helmut, mas ele está morto. Como é que pode? E por que então você pensa nele? Do que se lembra? É complicado e não sei se você acredita em certas coisas. Tente me explicar. Só vim aqui porque também não consigo evitar lembranças dele. Com efeito, os dois espíritos infelizes que perturbavam Campos não tiveram a menor dificuldade em envolver Esther em suas vibrações, conduzindo-o a um encontro com o ex-motorista. Tinham planos. Prosseguiu Esther. O Sr. Helmut era tão bom para mim, e veja agora como estou, de secretária executiva faxineira, de roupas imundas de vagabundos. Não conseguira impedir o desabafo e quando percebeu sua brutalidade para com Campos, já era tarde. Este abaixou a cabeça como se acabasse de ser condenado à pena capital. Arrependidíssima, ao perceber que o ferira psicologicamente, Esther acercou-se dele e, passando-lhe suavemente a mão nos cabelos, mais suavemente ainda sobre o curativo, implorou. Me perdoe. Não pude evitar. Não queria ofendê-lo, mas minha mágoa não tem limites. Estou desesperada. Só penso em me vingar. E agora estou maltratando a pessoa errada. Perdoe-me. O momento era de singular fraternidade, posto que entre duas pessoas unidas pelo infeliz denominador comum do desejo de vingança. Ainda e sempre pela lei de sintonia e atração, Campos captou o vigoroso clamor psíquico daquela alma feminina, mais humilhada do que havia sido ele humilhado. Pensou. Eu era um simples motorista, mas ela a secretária do presidente. Quantas e quantas vezes o Sr. Helmut a incumbiu de assuntos particulares de extrema importância. Altamente competente, ela jamais decepcionou o patrão. Esther continuava junto dele, alisando-lhe os cabelos. Sentiu o perfume e a delicadeza daquela mulher que tantos e tantos homens, em vão, tentaram conquistar. Esther era muito bonita. Nela, a sensualidade aflorava pelos gestos delicados, pelo corpo de linhas perfeitas, pela voz aveludada e sempre segura. Campos devaneou. Tantos a desejaram e ela aqui com carinhos. Entrosavam-se as duas almas, agora pelo também singular calor vindo do mesmo ódio que os envolvia, qual explosivo vulcão que sobre eles derramava lava de sentimentos perturbados, logo derivando-se para a sensualidade. Sentiu o calor feminino que lhe era transferido e que mentalmente passou a devolver. Nesse tom, a infelicidade mútua, alimentada vigorosamente por frustrações, humilhações, desespero, planos vingativos e outros mais pensamentos infelizes, logo provocou combustão espontânea no sangue de ambos. De início, a troca de calor era mental. Logo, passou a ser epidérmica. A dupla espiritual que os assessorava, incutindo-lhes mais e mais ideias de vingança, também aderiu ao incontrolável despertamento erótico que assaltou aos encarnados. Com vigorosas inflexões mentais, induziram o homem e a mulher a um estado alucinado de sensualismo. Nota do médium.
Em O Livro dos Espíritos, questão 459, Allan Kardec perguntou aos espíritos instrutores qual a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Obteve em resposta: influem muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Energizados por fluidos deletérios, sexualizados, o que poderia ser amparo moral recíproco, explodiu em sensualidade indômita. Vivendo de quedas em quedas, de infelicidades em infelicidades, os dois, num átimo de segundo, entregaram-se ao fulgor de um erotismo avassalador, que súbito irrompeu-lhes incontrolável, exigente. Dois destinos relavam ali em laço rígido, em moldes espirituais absolutamente contrários às respectivas programações reencarnatórias. O sexo sem responsabilidade não oferta o sentimento de realização. Nele, sexo, enquanto criação divina, corpos, almas e auras formam um só conjunto. Já na paixão desenfreada, oriunda da libido, sem trânsito pelo amor, o sexo provoca o efeito de curto-circuito mental, cedo ou tarde. Demonstrativo disso, Esther e Campos, esgotada a volúpia, nem sequer conseguiam se olhar. O fulgor sexual que a revolta lhes imprimira na alma teve rápida vazante física assim que foram satisfeitos os anseios que visitaram seus corpos. O ódio e o desejo de vingança permaneciam-lhes na mente. Contudo, em ambos, nenhum vestígio de que a atração física tivesse maior significado. Esther despediu-se e dali foi à igreja confessar-se. Campos para o bar embriagar-se. A frustração, agora, era-lhes maior. Nela, por ter descido tanto. Nele, consciente de ter sido usado como simples objeto, descartável. Mas as tramas da vida tecem poderosa malha, cujas faces interna e externa envolvem os seres que nela se agasalham. Uma semana após a imperdoável loucura que fizera, a de entregar-se a um reles motorista, segundo avaliava, Esther voltara à ruína psíquica. Exercendo simples tarefas de faxina no PS, convivendo só com acontecimentos infelizes e com pessoas doentes e pobres, sua revolta crescia. Desde quando uma faxineira pode ler revista de rico? Era o encarregado do plantão noturno que, buscando uma surrada revista que só trazia fofocas da alta sociedade, flagrara Esther folheando-a no meio da noite. Estou só dando uma olhadinha. E o seu serviço? Quem faz? Eu? Sempre dou conta das minhas obrigações. Vamos parar com essa folga, entendeu, mocinha? Alimentando-se de revolta em revolta, ódio em ódio, desempenhando funções que jamais soubera sequer existirem, Esther não perdoava o destino por tê-la reduzido a uma simples mulher de limpeza. Contudo, aquele foi o único emprego que conseguiu, naqueles tempos de recessão econômica, com a avassaladora onda de desemprego que campeava por todo o país. Fruto de tanto desgosto, explodiu. Olha aqui, chefinho de bêbados! Fique com esses alcoólatras imundos que cada noite são trazidos para aqui. Para mim, você e eles são iguais. Aliás, são melhores, pois não me ofendem. O quê, meu amor? A donzela está bravinha. Eu é que sei bem do que você está precisando.
À insinuação, o encarregado acrescentou um gesto grosseiro. Indignada, Esther não conseguiu dominar-se. Sonora bofetada estalou no rosto do empregado. Em consequência, perdeu aquele emprego por justa causa. Bem que tentou, por dias e dias, arranjar outro. Mas, debalde. 2 semanas após, imaginou ser irrecorrível procurar a única pessoa que, naquela cidade, talvez a ajudasse. Campos, fui demitida, não tenho onde ficar. Estou devendo na pensão e lá só poderei voltar quando pagar a dívida. Dizendo essas palavras, entrecortadas de soluços, Esther estava, na verdade, propondo união com o ex-motorista, que aceitou-a. Esther não estava sozinha. Os 2 espíritos que não haviam se desligado de Campos, urdindo um plano para lucrarem após subjugá-lo, eram os mesmos que, no PS, haviam atiçado o encarregado contra Esther e a ela para reagir. Calcularam com alguma base dedutiva que se ela não conseguisse trabalhar, teria que procurar o ex-colega da H&H, o que acabou acontecendo. Naquele momento, estavam exultantes. Agora podemos arranjar emprego para os 2. Não por acaso foi que no dia seguinte uma vizinha comentou com Campos que havia uma vaga de empregada doméstica numa residência luxuosa. Esther tentou essa vaga e, como referência profissional, deu o endereço da pensão cuja dona concedeu em atestar bons antecedentes, mediante promessa de Esther de pagar a dívida logo com o primeiro ordenado. Senão... Aquele senão foi pesada ameaça que Esther carregou por 1 mês até quitar sua dívida, por conta da qual sofreu inimagináveis humilhações, receosas de perder esse novo emprego. Esther estava no emprego há 2 semanas, quando soube que o motorista da família estava doente. Convenceu Campos a se candidatar àquela vaga, mesmo que a exercesse por pouco tempo, até a volta do titular. Campos aqueceu e, sem dificuldade, testado na prática, foi admitido. No emprego, a empregada doméstica e o motorista sequer se olhavam, não despertando quaisquer suspeitas dos patrões quanto ao fato de serem amantes. Aliás, sua convivência fora do emprego era também apenas administrada por ambos, sob acomodação, inexistindo afeição. Não se amavam, não se apreciavam, nada tinham em comum, a não ser um grande ódio pela perda do emprego na fábrica de automóveis, sob condições das mais humilhantes. A vertiginosa derrocada dos 2, profissional e social, debitavam-na inteiramente a cal, devotando-lhe ódio implacável, crescente a cada nova humilhação que lhes acontecia. Voltando a ter algum dinheiro, Campos retornou também às atividades as quais requeria o concurso das almas, e a primeira coisa que fez foi pedir a elas que afastassem definitivamente o motorista titular, para que ele fosse efetivado. Coincidência ou não, o fato é que 3 dias após foi informado que fora aprovado no período experimental e que o motorista anterior havia se mudado para o interior com a família, onde cuidariam de uma plantação. 3 meses após, um desses acontecimentos incríveis visitou a vida de Esther e Campos. Os filhos dos patrões entraram em férias escolares e toda a família foi passar 15 dias na casa que tinham junto ao mar. Já há 10 dias na praia, para onde levaram a empregada e o motorista, a família recebeu convidados para um churrasco.
Campos estava lustrando o veículo dos patrões, soberbamente estacionado no amplo gramado da residência, quando viu os convidados irem chegando. Seu coração por pouco não parou quando viu um casal chegar. Disfarçou, abaixando-se, como quem estivesse limpando as rodas. Com isso, não foi visto pelos visitantes. 1000 pensamentos desencontrados visitaram-lhe a mente, deixando-o sem condições de concentrar-se para decidir qualquer ação. Estava nesse torpor já há alguns minutos, quando o novo abalo o atingiu. Miseráveis! Miseráveis! Vocês hão de arder no inferno! Alistair, que aos gritos em desabalada correria, deixava aquela mansão, ainda com o avental de serviçal. Os filhos dos patrões vieram até o gramado e com eles alguns visitantes, todos espantados. — Você aqui também? Era Cal, reconhecendo-o. Não houve como responder. Cal gritou, gesticulando nervoso. — Esse aí foi motorista do meu pai e eu o despedi porque andou aprontando. E aquela dona também era secretária lá na fábrica. Deve estar envolvida com ele. Será bom chamar a polícia e apurar o que estão tramando. — Não há necessidade de chamar a polícia, contemporizou o dono da casa, acrescentando. Eles têm cumprido bem suas obrigações. Insistiu o Cal maldosamente. Chame sim, serei testemunha com prazer. Dessa gente deve-se esperar tudo de ruim. Reagiu, por fim, em Campos. Se o senhor pensa que somos bandidos, então é melhor mesmo chamar a polícia. Eu e Esther somos 2 seres humanos que fomos humilhados pelo filho do Sr. Helmut e agora estamos tentando reconstruir nossas vidas. Moramos juntos, sim, e ninguém tem nada a ver com isso. O mesmo Campos de sempre, arrogante, de fala mansa e calma. Debochou Cal, acrescentando. Talvez seja mesmo bom a polícia fazer uma investigação nas atividades desses 2. Alguma coisa devem estar tramando. Umas suspeitas, quase sempre, têm mais força que os fatos. Campos e Esther foram despedidos, no ato, sem maiores explicações. Pela segunda vez eram humilhados, sob a ação direta de Cal. Mas um terceiro ataque moral os alcançaria. Os grandes jornais da cidade onde moravam, por 3 dias publicaram um anúncio com título ambíguo sob patrocínio ostensivo da poderosa H&H. Dupla despedida. A H&H comunica que Altivar P. Campos e Esther N. Silva, amaziados e residentes nessa cidade, há meses não mais pertencem ao seu quadro de funcionários. Infelizmente, não podemos emitir quaisquer referências sobre ambos. O infelizmente era arrasador. Dali em diante, quem se arriscaria a empregar a dupla? Foi assim que, sem o menor remorso e até com redobrada energia, Campos elegeu a vingança contra Cal como o projeto máximo de sua vida. Já não lhe importava nem mesmo morrer, só queria vingar-se. Nesse avassalador propósito, recebeu o incenso de diversas fontes. A primeira de Esther, conjugando com ele a mesma cartilha de vingança. A segunda, de espíritos obsessores que buscavam alguma brecha na existência de Cal para igualmente se vingarem e acertarem contas pendentes. A terceira, os pensamentos de ódio de outros desempregados que haviam sido demitidos da mesma indústria, como aliás é rotina de turnover. Substituições, renovações de pessoal nas grandes empresas. Uma quarta fonte surgiu inesperada.
Um fabricante de autopeças, reprovado pela H&H, por implicância do Sr. Cal, segundo ficou sabendo pela indiscrição de um funcionário, procurou Campos e Esther e ofertou-lhes emprego. Esse homem mudara de ramo e agora comprara uma frota de táxis. Houve mais um vetor de apoio ao ódio de Esther e Campos a Cal. Das trevas que o rodeavam, submetido a todo tipo de privação, Helmut, sob angústias, aflições e dores inenarráveis, destilava fervente ódio contra o filho. Olá, pessoal! Curtam o vídeo para sabermos que gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.